Glória a Deus. Levítico capítulo 10, verso 1 a seguir. Diz assim a Sagrada Escritura: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgranheis os vossos cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira do Senhor sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho, nem bebida forte tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos seus filhos de Israel, todos os estatutos que o Senhor lhes tinha falado, por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos destes, Eleazar e Itamar, que lhes ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto do altar, conquanto coisa santíssima é. Até aqui. Amém? Meus irmãos, o título dessa mensagem é: Não brinque com fogo estranho, pois há fogo consumidor. Não brinque com fogo estranho, pois existe fogo consumidor. Nós estamos falando aqui de dois tipos de fogo: um estranho e um que consome, um consumidor. Lendo, para quem não tem um conhecimento bíblico da história, do assunto, do contexto, lendo você fica às vezes meio que como quem lê um livro, só a parte final, ou pega um filme do meio para frente, na parte final às vezes, fica meio confuso. Como é que é isso? Muito bem. A nação de Israel havia sido liberta da escravidão do Egito, 430 anos de escravidão, e o Senhor nos liberta lá do Egito, com mão forte e poderosa. O Senhor envia ali 10 pragas e trata pesado juízo sobre a nação, sobre o Egito. E o povo sai, atravessa o Mar Vermelho a pés secos, porque Deus abre o mar para que a nação passe. Eles entram naquele deserto e vão caminhando com destino à Terra Santa, Terra Prometida, melhor dizendo. E no capítulo 25 de Êxodo, o Senhor, no capítulo 20, o Senhor chama Moisés um monte, tem uma série de detalhes que não dá tempo de citar aqui nessa mensagem, mas ele fala para Moisés, instrui Moisés sobre a lei, etc. E no capítulo 25, o Senhor fala com Moisés para ele levantar um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele era, imagina assim, um grande cercado de tecido. São vários detalhes. Todos os detalhes do tabernáculo apontam para Cristo. Era um imenso cercado, digamos assim, né? Com as suas colunas, com as suas bases de prata, de madeira, disso, daquilo, tem os engaços, onde encaixa isso, encaixa aquilo, todos os detalhes. Você vai pegar em Êxodo 25, você vai ver lá, é muito legal, muito interessante estudar isso, principalmente na premissa de ir olhando ali, contemplando Cristo. Não só ali, mas toda a passagem bíblica, né? Todas as passagens. E quando você olha ali, então era um grande cercado, onde tinha uma entrada de tecidos, né? Púrpura, carmesim, branco e azul,
todos simbolizando algo de Cristo, né? A realeza, o seu sangue, a sua pureza, a sua origem celestial, entrando nesse grande cercado, entrando no pátio. Ali havia o pátio. No pátio havia um grande altar, que é o altar do holocausto, do sacrifício, feito de bronze. Imagina um grande quadradão assim, levantado. Você pode até pesquisar na internet, depois você vai ver como é que é. E tem as pontas assim, nas 4 pontas. E passando pelo altar do sacrifício, havia uma pia, chamada pia para purificação, feita de bronze também, onde era feita a purificação do sacerdote para ele entrar, ali é o pátio, para ele entrar no lugar santo. Né? Tudo isso aqui faz parte de um lugar sagrado. Aí você tem ali o pátio do tabernáculo, onde tem o altar, onde tem a pia. Depois disso você entra, tem as cortinas, você entra no lugar santo. Entrando à direita, tem uma mesa com os pães da proposição, 12 pães colocados ali. À esquerda, dentro desse recinto, que é o lugar santo, à esquerda tem um candelabro com 7 pontas, de ouro batido, ouro puríssimo. Adiante dele tem o altar do incenso, também de ouro. A cortina que separa o santo dos santos. Adentrou no lugar do santo dos santos, havia ali a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, sobre a Arca da Aliança, tem um tampo, que é chamado de propiciatório, também feito de madeira de acácia, recoberta de ouro. Né? E eu digo assim sempre que os detalhes ali são interessantes, que apontam para Cristo, para a redenção, a nossa vida com Ele. Por exemplo, a madeira de acácia é uma madeira muito ruim de lidar, cheia de nós, cheia de coisa ruim, de espinhos, de coisas difíceis de trabalhar. Uma madeira ruim, muito difícil de trabalhar. Igual o ser humano é difícil de trabalhar, não é? Mas Jesus chega, Ele trabalha, Ele trabalha nossas vidas, Ele nos molda a sua vontade. E o ouro tipifica, simboliza glória e presença. Então, lá no Santo dos Santos, tem este móvel de madeira de acácia, recoberto de ouro batido. Dentro dele tem, depois ficou estabelecido ficar um vaso contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Mas nesse momento, que nós estamos citando aqui, era o momento que Deus estava falando com Moisés e dando as instruções das medidas. Tudo tem uma medida. Tudo que foi usado, o óleo, maneira, as especiarias, o perfume, o incenso, que eu falei agora há pouco do altar do incenso, tudo tinha uma forma de se fazer medidas, peso, quantidade, gramas, nem mais nem menos, tudo tinha um sentido. Como tudo na obra do Senhor, né, tem um sentido. Só que se você olhar na sequência, no livro de Êxodo, lá no deserto, o Senhor chama Moisés, ele sobe ao monte, alguns servos dele sobem, eles não conhecem Deus. Deus havia se manifestado a Moisés lá em Êxodo, em Êxodo, na passagem na sarça ardente, capítulo 3, né? Que ele aparece numa sarça ardente, a sarça não se consome, Deus fala com ele, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é uma terra santa, etc. E Moisés, então, impactado com aquilo, ele chega e Deus fala com ele, que é para ele ir para libertar o povo. Aí ele pergunta, quem que eu vou dizer que está me indicando para ir lá, me dando ordem? Diga que eu sou. Então, aquele que o indicou, o mandou ir, deu uma função, deu uma missão para ele. Então, ele tira o povo do Egito, no capítulo 25, ele fala sobre, no 20, fala sobre a lei, os 10 mandamentos. Depois ele continua dando outras instruções. No capítulo 25, ele dá instruções do tabernáculo, desse lugar santo, separado, importantíssimo. No capítulo 32, você vai ver que Moisés sobe com jovens, sobe com Nadab e Abiú. E eles participam ali no capítulo 24, se eu não me falha a memória. 24 mesmo, 24 verso 10. Eles sobem, eles veem ali como que os pés do Senhor, lá no monte, não só Moisés e mais um tanto de servo do Senhor lá, do povo. Ok? De maneira que quando eles vêm aqui, eles estão começando a conhecer, eles não conhecem a Deus ainda. É um Deus que libertou, eles viram maravilhas, viram misericórdia, viram o poder, mas não sabem quem é esse Deus para se relacionar. É um Deus que se relaciona com aqueles que são seus. Mas eles não tinham essa compreensão ainda. E depois eles têm uma refeição ali, bem interessante essa passagem, é muito interessante. E depois Deus manda que eles desçam e Moisés sobe com ele.
Ele fica 6 dias separado. No 7º dia, Deus, ele vai até a nuvem onde está o Senhor, e é glória. E eles começam a ver o monte fumega, o monte estremece, algo assim tremendo mesmo, glorioso mesmo. E Deus fala com Moisés. E no capítulo 32, estava demorando muito Moisés, o povo, Arão tinha descido, o povo tinha descido, os anciãos tinham descido, e Moisés nunca que desce, e começaram, bom, peraí, Moisés deve ter morrido. Eles estavam 400 e poucos anos lá na escravidão no Egito. Mas eles viram as maravilhas, viram agora, um tanto aquele povo subiu e viu aquelas maravilhas, o monte fumegando, a nação escutava a trombeta, e era algo assim tremendo. Quando Deus estava ali manifestando a sua glória, uma parte dela pelo menos, só que nisso a nação ficou ali intrigada, pois nunca que Moisés desce do monte, então deve ter morrido, alguma coisa aconteceu, sei lá. Aí eles chegam e apertam Arão, e dizem assim, Arão, é o seguinte, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés nós não sabemos o que deu. A esse Moisés nós não sabemos que fim que deu. Fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Aí Arão diz, então faz o seguinte, tragam seus pingentes de ouro, traga o que você tiver de ouro aí. Eles trouxeram. E ele fez um bezerro, o famoso bezerro de ouro. Não era muito grande, era um bezerro pequeno. E ali eles começaram a adorar, da maneira que eles costumavam no Egito. Se você ler o texto lá em Êxodo 32, você vai observar que havia ali realmente uma balbúrdia, uma baderna. Havia ali, era costume dos povos pagãos, o sexo cultual. Tinha as prostitutas e prostitutos cultuais, que faziam sexo ali em celebração às divindades, às entidades. Então estavam ali, embriagavam-se, despiam-se, cantavam, era isso mesmo, um bacanal, que vem do rei Baco, rei do vinho, né? O deus do vinho, aliás, era uma bagunça, uma baderna. E quando Moisés desce, numa certa altura ficou Josué. Aí quando desce Moisés, o Senhor manda que ele descesse, com as tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus. Quando ele desce, Josué fala, Moisés, eu estou escutando voz de guerra, de vencedores. Não, Moisés fala, não, nem guerra, nem de vencidos, nem de vencedores. Quando ele chega, Moisés quebra a tábua da lei, ele vai falar com Arão, o que é isso? O povo me apertou aí, ó. O povo me apertou e por isso que o líder tem que ter firmeza em Deus. Não adianta. Se o povo está falando, queremos pula-pula, queremos roda-roda, queremos luzinha piscando, o Evangelho não diz isso, o Evangelho diz isso. E é isso que vamos fazer para a honra e glória do Senhor. Porque nós temos que prestar conta para um Deus santo. Aí Moisés aperta com Arão e Arão fala, o povo apertou, aí eu pedi que desse os seus pingentes de ouro, aí eu coloquei no fogo e saiu isso. Ou seja, colocou o ouro, que é uma tipologia da glória, aquilo que era para a glória, colocou no fogo, saiu o quê? Um bezerro de ouro. Então fica aqui uma lição, uma das primeiras lições dessa noite, que tudo aquilo que nós temos para a glória, seja para a glória do Senhor de verdade. Ou aquilo que nós temos, vamos passar pelo fogo, vai sair um bezerro de ouro, ou se passar pelo fogo, vai sair como saiu aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Azarias, que foram lançados no fogo, mas saindo do fogo, sem um cheiro de nem de fumaça, saindo do fogo, saíram para a glória de Deus, sem se queimar. Será que aquilo que nós temos de valioso, entrando no fogo, sai uma aberração, uma heresia, ou sai glória para Deus? Fica a primeira lição nessa noite. Muito bem. Só que nós seguimos ali, e Deus continua falando, e Deus continua instruindo, e Deus fala, naquele momento Deus separa a tribo de Levi, porque Moisés fala, quem é pelo Senhor? É a tribo de Levi, porque Arão, Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar, seus filhos, não participaram daquela algazarra. E muitos outros não participaram. E a tribo de Levi, quando Moisés fala, quem é pelo Senhor? A tribo de Levi tira a espada e vai e morre quase 3.000. Eles matam quase 3.000. Ali, o Senhor pega a tribo de Levi para ser a tribo que está ali com com o ministério sacerdotal. Então, o sacerdote, ele é levita. Então, hoje nós temos levitas que cantam, não tem? Você é levita, você não é levita. Levita tem que ser a tribo de Levi, nascido na tribo de Levi. Judeu, hebreu, da tribo de Levi. O levita, eles faziam muitas funções, entre outras, lá na frente, lá no templo, Davi estabeleceu, no tabernáculo, né? Para depois usar no templo, os cantores, que também eram dos levitas. Muito bem. E no capítulo 40 do livro de Êxodo, o Senhor fala com Moisés que quando eles tivessem terminado o tabernáculo, levantasse o tabernáculo, ele ia se manifestar. Eles iam contemplar, a nação ia contemplar, de maneira que todos estavam naquela expectativa. E foi dito a eles que eles trouxessem o material. Lembra que eles saíram do Egito? Eles saíram ali com
muitos elementos, muito ouro, muita coisa, saíram. E isso, eles tinham, ofertavam para a construção do tabernáculo. E Deus deu sabedoria a homens ali que trabalhavam, que fizeram todo essa mobília, tudo isso. E esse tudo aí dava mais ou menos umas 10 toneladas. Tudo isso que tinha ali de material, de ouro, de montagem, disso, de aquilo, era em torno de 10 toneladas. O que ficava no pátio, ali fora de frente do lugar santo, era de bronze. Era o altar, o sacrifício e a pia. Entrando, o que tinha dentro era de ouro. Guarda isso, isso é importante sabermos. Então, observe. Então, Deus prometeu lá em Êxodo 40, verso 34. Vamos lá? Êxodo, vamos lá um pouquinho, segundo livro aí. 40 e o verso 34. E só um detalhe também. Se você observar a descrição que eu falei aqui, ó, dá uma imagem de cruz mesmo assim, ó. O altar do sacrifício, o altar, a pia, aí entrou à direita, tem a mesa com os pães da preposição, à esquerda o candelabro, o altar de incenso, e lá na frente, como se fosse a ponta da cruz, né? No Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Agora observe. Êxodo 40 e o verso de número 34. Só para nós citarmos aqui o que Deus falou que ia fazer quando levantasse o tabernáculo. Presta bem atenção, Êxodo 40, verso 34. Vou ler o 33 para dar mais contexto. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro na porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Concluiu a obra da montagem, da edificação, da construção, da confecção de tudo, e depois levantou o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés, olha bem, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ali foi a consagração do tabernáculo, né? Então a glória do Senhor encheu aquela fumaça, aquela coisa tremenda que nós cantamos aí, né? Que encheu o templo e tal. E também quando Salomão dedicou no templo, quando edificou, também a glória manifestou e encheu o templo. Os sacerdotes se prostraram, algo tremendo mesmo. Aqui foi a consagração, a dedicação desse templo, ou melhor, ainda do tabernáculo, né? Agora, observe, presta bem atenção. Eles estavam começando a ver um pouco mais de Deus. Alguns viram dos seus pés, mais ou menos ali. Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, ele pede ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 23, o Senhor diz assim, ó: você vai me ver pelas costas, eu vou te colocar numa fenda de uma rocha, eu vou passar com as mãos e pelas costas. Então, é Deus se manifestando, uma teofania, uma forma de Deus mostrar um pouco dele para os seus servos, correto? Só que agora aqui começa onde nós lemos. Tudo que eu falei aqui foi porque eu li aquele texto que parecia um pouco desconexo, para quem não tem o conhecimento. Então, observe. Agora chega o Senhor, levantou o tabernáculo. No capítulo 8, nós temos ali a consagração dos sacerdotes. Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos, sendo consagrados para o santo ofício sacerdotal. Você vai ter que ler em casa depois para entender melhor isso aqui que eu estou falando, mas lê o capítulo 8 todinho, o capítulo 9 e o capítulo 10, para entender melhor o contexto. Eu não tenho tempo de fazer isso aqui tudo aqui, numa mensagem, pelo menos. Então, ele começa aqui a história desses dois, né, mais propriamente dito, desses personagens. Não só os dois, né, mas desses personagens que eram sacerdote. Então, no capítulo 8, era a consagração. Eu vou ler aqui só o versículo 1 aqui, deixa eu ver. Disse mais o Senhor a Moisés, 2: toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se juntou à porta da congregação, da tenda. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou. E fez chegar Arão e seus filhos, e lavou com água, e cingiu com as vestimentas que haviam sido preparadas, que eu não tenho tempo de citar aqui, né? Que era a estoura sacerdotal, a mitra, as roupas, tudo ali, as vestes, o peitoral, enfim, todos os aparatos que tinha para o sacerdote. E a ordem era que eles ficassem ali dentro por 7 dias, porque a promessa do Senhor é que Deus ia manifestar-se ao povo. A glória encheu ali, mas ele não tinha se manifestado com
para eles verem quem é o Senhor. Então, vocês vão ficar aqui dentro 7 dias. Olha só, 8:33 de Levítico, diz assim, também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumpriram os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Então o sacerdote Arão e os seus filhos ficariam dentro lá, nesse lugar santo, no átrio, no lugar, no tabernáculo, na tenda ali da congregação, por 7 dias, e o povo em redor, porque era disposto as tribos de Israel, depois você pesquisa na internet também, é bem legal, a posição onde fica as tribos, a tribo de Levi fica em volta, a tribo de Manassés, a tribo de Sacar, a tribo de Dan, a tribo de Judá, tem toda a posição, que é todo um formato ali, para ficar. E nessa consagração dos filhos de Arão, ou dos sacerdotes, por 7 dias eles iam ficar ali, e durante 7 dias, sem sair, eles tinham que fazer alguns sacrifícios. Então, tinham que pegar um novilho para expiação, um carneiro para expiação, para consagração, um novilho para expiação, um carneiro por expiação, um carneiro para a consagração deles, e depois eles iam fazer o movimento dos pães ázimos sobre o altar. O movimento era levar os pães assim, ó, tudo aqui tipologia, uma tipologia do pão vivo que desceu, mas que depois foi ascendido ao céu. Correto? Então, fazia isso daí num dia, fazia isso aí no segundo dia, era novilho, carneiro e os pães. Novilho, carneiro e os pães. 7 dias. Tinha uma forma de matar, tinha carne que era para eles queimarem, tinha que pegar o sangue, passar no lóbulo da orelha direita, polegar da mão direita, polegar do pé esquerdo, depois vinha com óleo, durante 7 dias. Pegava do sangue, punha nas pontas do altar, o altar tinha aquelas pontas, punha nas pontas do altar, tinha todo um processo, todo um trabalho ali dentro. Primeiro dia fez isso, segundo dia, lembre-se, eles nunca tinham feito isso. Deus havia instruído, através de Moisés, deu todos os preceitos, e eles tinham que seguir os preceitos, na medida, no modelo que Deus tinha dado. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e eles tinham a carne que eles tinham que comer, porque eles tinham também daquilo que eles ofertavam, tinha uma parte lá que eles também comiam, porque digno é o obreiro do seu salário. E eles comiam do lado do altar para que as pessoas vissem, passassem e vissem, realmente, estão tendo ali o seu pagamento, estão comendo. Né? Tanto que a tribo de Levi vivia exclusivamente para os trabalhos do tabernáculo e do templo depois. E era muito trabalho. Tinha o sacrifício das 9, tinha o sacrifício das 15, tinha que trocar os pães, porque os pães eram frescos, o pão não ficava ali bolorando, não. Trocava, vinha de tarde, punha outro, sabe? De manhã já tinha que chegar, abrir e ver se estava acesa as lâmpadas, a lâmpada não podia apagar, tinha que pôr azeite. Era um trabalho intenso e contínuo. Pensa bem, segundo dia, cordeiro, novilho, carneiro, pães. Segundo dia, tem que sentar, come a sua parte. Tinha a parte que tinha que eles comerem, tinha a parte que era não era para comer, era para queimar, tinha o sangue para derramar, enfim, tinha todo um processo. Então estava aprendendo, e Moisés estava ali com eles, olha, a instrução é essa, faz assim, é assim, é assim. E estavam ali trabalhando e fazendo todo esse processo. De maneira que no 8º dia, Deus ia se manifestar. Olha só o que está escrito aqui. Verso 35 de Levítico agora, Levítico 8, verso 35. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Fizeram tudo. Tem um preceito aqui, ó, faça para vocês não morrerem. Isso aqui você vai matar, vai fazer assim, vai escorrer o sangue vai colocar ali, vai pegar o óleo, vai pegar isso, vai queimar aquilo. 7 dias eles ficaram ali sem sair. Guarde isso, é importante para nossa compreensão. Sem sair. Ok? E em volta o povo lá. Já tinha visto Deus abrir o mar, tinha visto Deus mandar o maná, tinha visto Deus fazer, mas eles queriam mais. Não tem um povo que não está contente, sempre quer alguma coisa, eles querem. Deus está falando, está libertando na palavra, está transformando vida. Não, está mostrando agora. Não, eu quero ver. Não, né? Me perdoe, tomei agora aqui, né? Se eu não tocar, eu não vou acreditar. Se eu não encostar o dedo, eu não vou acreditar. Né? Aí o Senhor fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Né? E olha bem, verso 1 do capítulo 9 de Levítico, na sequência aí.
Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado. Aí no 8º dia, já muda um pouquinho a situação, já aumenta os sacrifícios. Aí no 8º dia, os sacrifícios são maiores. Agora vai um bezerro para expiação, um carneiro para o holocausto, bode para expiação do povo, bezerro de 1 ano por si, pelo sacerdote, cordeiro de 1 ano, que pegava do seu, fazia para o holocausto e o seu sangue nas pontas do altar, todo aquele processo, um boi e um carneiro para o sacrifício pacífico, ou sacrifício de paz. Ali tinham 7 animais nesse 8º dia. Então, os 7 dias foi aquilo que eu falei, né? Bezerro, cordeiro, carneiro e os pães. Agora tinha todo esse processo e ainda fazia o movimento dos manjares, que eram cereais amassados com azeite. Então fazia todo esse processo. E no 8º dia, imagina o trabalho que eles tinham. Mata um boi. Pensa um boi. Eu já vi matar boi, eu sou de cidade pequena. Hoje não pode mais, mata em frigorífico, né? Eu vi matar boi, uma retada na cabeça, sangue do bicho. Lá não sei se dava uma retada, lá não podia, é só sangrar, né? Mas imagina um bicho grande. E Moisés fazendo a mediação ali, trazendo, dando aquele apoio, e eles ali dentro, fechados. Fechados. E tá o boi aqui, e mata o boi, e corta o boi. Isso aqui você come, isso aqui você não come, isso aqui você lava com água, isso aqui você oferta, isso aqui você queima, isso aqui você não queima. Os excrementos você tira para fora, não sei o quê. Tinha todo detalhes, muitos detalhes. Muito bem, agora, já foi o boi. Agora o carneiro, para o holocausto. Aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pega o sangue e põe lá para... E ele servindo Arão, sumo sacerdote. E os filhos sacerdotes dando, cortando, ajudando a matar. Ele entrava, fazia e tal, e vai lá. Um bezerro, depois um cordeiro, depois um boi de 1 ano e um carneiro para sacrifício de paz, e depois vai fazer o movimento com os manjares, com os cereais, com azeite, tudo na medida. Não era, se era só 100 gramas, não era 110 gramas, era 100 gramas. Detalhes tremendos. Então, Arão executava o sacrifício, ele era sumo sacerdote, seus filhos o serviam, e Moisés estava ali, junto do povo, junto deles ali, e por 7 dias, então no 8º dia, que foi o dia que Deus prometeu que ia se manifestar. Olha só, Levítico 9, verso 4. E um boi, né, e um cordeiro, oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então, o povo estava lá fora. Uma atmosfera extremamente santa. O cheiro da fumaça daquele sacrifício subindo diante das narinas do Senhor. O cheiro do incenso perfumado, obra de perfumista, como diz o texto sagrado. Todo aquele momento solene, soleníssimo, diga-se de passagem. Há milhares, aliás, milhões de pessoas fora. E os sacerdotes ali, aquele trabalho, aquele sacrifício, aquele sangue daqui, corta de lá, corta daqui, senta, agora tem que comer a parte que era deles. As pessoas sem saber que estavam sendo assalariados e pagos por aquilo que está sendo feito, que é digno ao obreiro do seu salário. E tudo aquilo, e a nação ali 7 dias, e no 8º dia, bom, hoje é o dia que Deus vai manifestar a sua glória e vai aparecer para nós. Então havia-se todo um ambiente, um momento tão solene, uma atmosfera santa, que o que deve ter em nosso meio, em nossos cultos. Porque ali era o culto lá no deserto ao Senhor, e ali era a tipologia do que nós fazemos hoje. Não matamos cordeiro porque o cordeiro já morreu. Não pegamos sangue porque o sangue já foi vertido na cruz do Calvário. Não pegamos óleo porque o óleo do Espírito já está em nossas vidas e está derramando de nós. Não fazemos nenhum oferta de manjares aqui porque nós somos uma oferta ao Senhor por Cristo Jesus. Cristo fez isso por nós, aliás. Então, nós temos o que tinha, nós temos aqui também. Era uma tipologia do que é feito hoje. E as pessoas vêm para o culto e não têm a noção. Chegam no dia de domingo, por exemplo, elas vão, eu estou muito cansado, quero dormir, não tem compromisso com o evangelismo, não tem compromisso com nada. Em muitos lugares, infelizmente é assim. E a nação estava ali e eram preceitos que eram na lei, estavam ali estabelecidas pelo Senhor. Olha só, 9, verso 6. Disse Moisés: estas coisas que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. No 4 ele fala, o Senhor vos aparecerá. No versículo 6 ele fala, a glória do Senhor vos aparecerá. Então havia tudo ali. Todos, eu não posso dar os detalhes, senão minha mensagem vai ficar 5 horas de mensagem aqui. Mas tudo ali feito, quando chegou no momento deles entrarem no Santo dos Santos, com o sangue do Cordeiro, não podia entrar sem sangue. No lugar santo eles entravam, pegavam o sangue, colocavam nas pontas do altar de incenso, com o sangue que foi lá do sacrifício, aí entrava no lugar santíssimo,
que depois só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, dia da expiação. Mas ali eles entraram e Moisés entrou com ele. E eu achei interessante um comentário que eu vi, que quando Moisés foi para libertar pela mão do Senhor o povo, Deus enviou Arão com ele, para ir junto, para dar um apoio. Agora quem está dando apoio é Moisés para Arão, que nunca fez aquilo, nunca teve aquela experiência, e entra agora no Santo dos Santos. Eles vão lá e apresentam ao sacrifício, espargem o sangue, espirram o sangue, pegam o altar com aquelas especiarias, o incenso, com casca, com folhas, e apresentam aquilo, o Senhor aceita aquilo de uma forma tremenda. De maneira que a instrução era esta, que a glória ia se manifestar, que o povo ia ver aquilo. Agora pula para o versículo 22, 23 e o versículo 24. 22, 23 e 24. Depois Arão... Não, volta um pouquinho. 18. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspargiu sobre o altar em redor. Lembra? Os filhos de Arão faziam lá, está aqui Arão. Arão vai lá e sacrifica. Às vezes nós não queremos ficar servindo, né? A gente chega, não, eu quero... Não, tem que servir. Você é servo de Deus, então tem que servir. Naquilo que Deus lhe chamou. Naquilo que o Senhor te colocou nas suas mãos, faça, e faça bem feito. Tudo que vier às tuas mãos, faz-o conforme as tuas forças, mas faz o melhor que você puder na presença do Senhor. Se você varre o chão, faça bem feito. Se você tem o dom de fazer visitas, faça bem feito. Se você tem na obra, você canta, faça o melhor. Ah, é para Jesus? Não, é para um Deus santo. É Jesus, é santo, é Deus. Faça o melhor. Versículo 19. Como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre as entranhas e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu para a oferta movida perante o Senhor, como Moisés lhe tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então Arão vai e levanta a mão, o sacerdote, e abençoou o povo. Estava lá fora, estava guardando, naquela expectativa, naquele ambiente espiritual e santo. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão, agora os dois, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, os dois agora abençoando o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Deus tinha dito que ia manifestar sua glória. E a glória do Senhor, lá no Santo dos Santos, lá no propiciatório, em cima daquele tampo, onde Deus manifestava a sua glória. E a glória do Senhor apareceu ali. Olha bem, olha só. E apareceu a todo o povo. E eis que, saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que, vendo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Vem comigo aqui, presta atenção. Arão e Moisés entram com sacrifício e com sangue diante do Deus Santo, lá no Santo dos Santos, fazem as ofertas, fazem tudo nos preceitos, nos moldes, no modelo, na medida que Deus quer, que Deus deu de preceito, prescreveu, exatamente como tinha que ser feito, eles fizeram. E Deus havia dito que ia manifestar a sua glória. E eles tendo feito isso, Deus manifesta a sua glória lá no tabernáculo, no lugar santo, no Santo dos Santos. E diz o texto que diante dos olhos daquela multidão toda, eles viram Deus saindo em fogo, em forma de fogo, e foi fogo mesmo, lá do Santo dos Santos, e consumiu o holocausto lá no altar do holocausto. Deus manifestou a sua glória e o povo jubilou. Deus santo, Deus tremendo, maravilhoso, em fogo, ele saiu de lá com glória e com poder e consumiu o holocausto. Fogo de Deus consumiu o holocausto. Verso 24. Eis que saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. O pessoal estava todo alegre, os irmãos estavam felizes, estavam celebrando o Senhor, cultuando a Deus num ambiente santo, numa atmosfera santa, onde tudo estava sendo feito no preceito que Deus havia determinado. De repente, eles colocam ali tudo o que tinha que apresentar, e o fogo de Deus lá no Santo dos Santos sai aos olhos de todo, passando ali, atravessando o Santo dos Santos, o lugar santo, passando pela pia, indo até lá o altar de sacrifício, e consumiu o holocausto, dizendo: eu recebo essa oferta, eu recebo esse sacrifício. É uma tipologia de Cristo na cruz do Calvário, porque esse fogo do Senhor Deus foi consumir o Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo lá na cruz. Esse ambiente santo que às vezes nós não entendemos e ficamos cultuando a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, tem um preceito, tem uma maneira.
E as pessoas fazem do seu bel prazer, do seu jeito. Não, comigo é assim, não é comigo é assim, é com a palavra que é assim. E às vezes nós ficamos endurecendo, e acontecem coisas que vão trazer transtornos e tormentos, e coisas até para a eternidade. Então a nação estava rejubilando, adorando Deus, o povo tributando louvores e adoração ao Senhor. Imagine milhares e milhares de pessoas celebrando ao mesmo tempo naquele culto lá, naquele momento tão solene, tão sublime, tão ímpar. Aí você vem agora comigo para o capítulo 10. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre eles incenso, e trouxeram-lhe fogo estranho, perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Eles eram sacerdotes, ficaram ali 7 dias consagrados ao Senhor, vestes sacerdotais, o sangue, o óleo, as roupas, tudo no preceito, fizeram tudo conforme Moisés recebeu do Senhor e passou ali as informações. Agora presta bem atenção, o que aconteceu? Depois disso, não era mais momento de apresentar nada ali. Deus já tinha acendido o fogo, já recebeu o culto, recebeu o louvor, recebeu a adoração, mas ele bate, como alguém bate no peito e fala, mas eu sou sacerdote, vou fazer do meu jeito. Eles pegaram o seu incensário e pegaram o fogo, colocaram incenso, porque você colocava o incensário com aquelas ervas que eram do incenso, e quando queimava, exalava aquele odor, aquela fumaça, que é uma tipologia das nossas orações que sobe diante do Senhor. E quando eles fazem isso, eles entram diante da face do Senhor. Onde Deus estava se manifestando? No Santo dos Santos. Logo, a maioria dos teólogos entende que eles foram lá no Santo dos Santos, que era para o sumo sacerdote entrar, e não o sacerdote. E quando eles entram, entre os dois, Nadab e Abiú, assim como entrou Moisés e Arão, bom, já que entrou os dois, entra nós dois também. Eles tendo entrado, fizeram da sua maneira, da sua forma, e quando eles saem, presta bem atenção, provavelmente eles queriam ser ovacionados, porque a nação estava em êxtase, as multidões estavam em êxtase de glória, de alegria, de júbilos ao Senhor. E aquele aspecto de santidade, eles viram um fogo que acendeu e consumiu o holocausto, ou seja, recebeu o nosso culto, a nossa adoração, o nosso sacrifício. E de repente, eles dois saem com as suas vestes sacerdotais, com tudo que tinham feito ali. Imagina, uma pessoa que trabalha, estuda, se prepara para o ministério. Vamos falar nos nossos dias, alguém que vai para um curso de teologia, 4, 5 anos, passa anos estudando, anos ali com seu pai, com sua mãe, na família, e quando chega no momento de apresentar, ele faz isso e Deus diz o texto. Olha bem, o mesmo fogo que manifestou-se em glória e que acendeu o altar, que recebeu o sacrifício, que recebeu o holocausto, o mesmo fogo. Olha só o que diz, verso 2. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Qual é o título da mensagem? Não brinque com fogo estranho, pois há fogo consumidor. O nosso Deus é um Deus santo e é um fogo consumidor. Vamos chegar daqui a pouquinho nesse versículo, lá de Hebreus. Como é que eu posso me chegar diante de um Deus tão santo? Eu tenho que me chegar diante desse Deus tão santo com sangue. Assim como Moisés e Arão chegaram no Santo dos Santos com sangue, nós chegamos diante do Senhor Deus com o sangue do Cordeiro. Não há como nós cultuarmos um Deus, celebrarmos um Deus sem o sangue. Não tem como chegar diante de um Deus tão santo, mas não é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. O mesmo Deus aqui em Levítico é o que nós servimos, adoramos e cultuamos e celebramos, apresentamos um culto. E como vamos chegar diante desse Deus tão santo, tão sublime, que também nos ensina a palavra que algumas pessoas pensam, mas era lá na antiga aliança, na palavra, nós temos a Bíblia, a palavra do Senhor. É um todo. Nós pregamos aqui uma teologia bíblica. Tem coisas que são preceptuais para aquela ocasião, e tem coisas que não, mas a essência é uma só. E a lei aponta para Cristo, a finalidade da lei é Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos como que eu vou me chegar diante de um Deus tão santo sem o sangue. Como que alguém chega diante de um Deus que tem ira contra o pecado sem o sangue? Ele é fulminado, ele é morto. E o homem sem esse sangue, ele está morto, sem o poder de Deus de regenerar, do Espírito Santo de regenerar, ele está morto em ofensa e pecado. Eles vão lá e pegam do seu jeito, faz da sua forma, e aonde que eles conseguiram fogo? Eu pesquisei para cá, pesquisei para lá. Eles não saíram, eles ficaram 7 dias fechados ali, não foi? Eu não disse agora há pouco, por 7 dias eles não saíram daquele lugar. Então onde que eles pegaram fogo? Pegaram do altar mesmo. Mas era o fogo do altar. E pegaram do incenso, da onde? Do incenso mesmo, que era preceituado. E também pegaram dos seus próprios incensários que foram feitos nas medidas e padrões
conforme Deus mandou, mas não era a hora, não era o momento, não era daquela forma. E eles não eram sacerdotes, eram sacerdotes. Às vezes as pessoas usam a Bíblia para pregar uma heresia. Pega daqui, pega de lá. E eu discordo com alguém que diz que a Bíblia é a mãe das heresias. Não, a mãe das heresias é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira, João 8,44. A Bíblia é a palavra de Deus, que muitos pegam trechos dela, partes dela, arrancam, pinçam um versículo e montam um quebra-cabeça e faz ali o seu Deus, a sua maneira, a sua teologia, desconexa do que a palavra nos informa e nos diz. Como é que eu vou chegar diante de um Deus? Não, eu vou fazer do meu jeito? Não. Existe um preceito da parte do Senhor. É nesse preceito que nós estamos buscando diante do Senhor viver e andar segundo a vontade do Senhor. Agora, lê comigo Levíticos 10, verso 3. Eu vou ler o 2 de novo e o 3. Então saiu fogo de diante do Senhor, o mesmo que acendeu o altar. Lembra que eu preguei aqui? Essa espada aqui é poderosa. É a mesma mensagem que dá vida, ela também mata. Lembra que eu preguei há poucos dias aqui? Para uns ele é cheiro de vida, para a vida. Para outros é cheiro de morte, para a morte. Porque essa mesma mensagem que eu estou pregando aqui, se nós obedecemos, temos vida. Se não obedecemos, é morte certa. Essa palavra aqui, essa Bíblia aqui é a palavra de Deus, é a espada que corta. Tem 2 gumes, ela corta muito. E não tem jeito. Ela é uma espada cortante de fato, de verdade. O fogo que acendeu o altar, de aprovação, de receber da nação, de receber da mão dos servos do Senhor, aquele sacrifício, é o mesmo fogo que se acendeu e em ira. Verso 3. Verso 2 e 3. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Imagina 2 filhos mortos de uma vez só, numa pancada só, como fala a minha terra. E Moisés olha para Arão e diz: Arão, diz o Senhor, nisto o Senhor é glorificado, será santificado, glorificado naqueles que se chegam a Ele. Quando chegamos diante do Senhor, nós não podemos chegar com arrogância, não podemos chegar com exaltação, com soberba, com zombaria. Há pessoas que fazem um culto, você não sabe se é um culto ou se é uma balbúrdia do mundo lá fora. Você olha e não sabe se é um culto ou uma boate onde tem bebida e coisas de todo tipo. Se juntam para cultuar esse Deus, esse mesmo Deus, pegam os moldes lá de fora, aí vem o arraiá gospel, o forró gospel, o axé gospel, e põem para dentro de um culto santo. Como vou me apresentar diante de um Deus santo como esse, que é um fogo que consome, sem o sangue do Cordeiro? Porque onde tem sangue tem perdão, e onde tem sangue antes, o Espírito regenerou, e se o Espírito regenerou, é nova criatura, e se é nova criatura, vai viver uma vida de novidade com o Senhor Deus. Não vai aceitar mais o que tem ali fora, o que está lá fora, o que estava no mundo, aquilo passou, não há mais prazer nisso. Não há mais desejo, nem prazer nas coisas da carne, nem do mundo. É claro que a santificação ela é paulatina, ela é gradativa, mas nós temos que buscar na presença do Senhor e saber como que é, qual é a maneira que o Senhor quer que eu lhe sirva. As pessoas não querem mais aprender a palavra, não vêm para o estudo, não vêm para a escola, não vêm aprender, não querem aprender em muitos lugares. Ficam seguindo pensadores. Disse fulano de tal. Outro dia o rapaz me disse assim, eu não lembro o nome do infeliz, tal coisa. Aí eu perguntei, mas o que tem isso com a palavra de Deus? Não sei. Mas se não tem com a palavra, como é que eu vou preceitar isso? Vou colocar como preceito, melhor dizendo, para eu ministrar a palavra. Outros vêm pregar, não, conta o meu testemunho. Aí eu estava no cemitério, depois eu estava no inferno, depois eu estava... Tem gente que já foi no inferno 70, 40 vezes. Daqui a pouco fica lá, não volta mais. Não é isso? Não, eu já morri, já nasci, já matei, já sou isso, ex aquilo, ex aquilo. Todos nós somos ex-defuntos, porque estávamos mortos em ofensa e pecado. E se tivesse em Cristo, ainda um defunto. Olha só, verso 3. Então falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se calou. E Arão se calou. Olha só, aí vem um preceito que Moisés fala: olha, vocês não vão rasgar suas vestes, porque era mania deles fazerem isso. Rasgava as vestes em momento de dor, de pesar. Lembra quando o sacerdote, quando Cristo estava sendo apresentado diante de Anás, Caifás, e que de repente ele é blasfêmia, ele está falando que é o Filho de Deus, que ele é Deus, ele rasga suas vestes. Aqui, Moisés fala: não rasgue as suas vestes, não saiam do arraial, porque hoje vocês estão com óleo da unção, vocês estão com tudo o que aconteceu aqui, não saiam daqui, vocês estão consagrados.
Gente, presta bem atenção, que coisa séria é isso. Eles tinham acabado de apresentar um culto a Deus. Olha o que aconteceu com eles. Deus os fulminou. Presta bem atenção. Os matou. Essa expressão fica melhor. Os matou. Não desgrenhe os cabelos. Não rasgue as suas vestes. Porque tem gente que está rasgando as suas vestes sacerdotais. Ele está ali, chamado pelo Senhor, chamado por Deus. Acontece alguma coisa, ele desiste. Rasga as suas vestes e vai embora. Mas se o Senhor lhe chamou, e Ele chamou homens e mulheres para servi-lo, e se nós queremos fazer da nossa forma, há fogo que consome da parte de Deus. Olha bem, Levítico 6,13 está escrito assim, ó, o fogo arderá continuamente e não se apagará. Havia um preceito de Deus, e Deus acendeu, Deus consumiu o holocausto ali. Havia um preceito do fogo arder, mas esse fogo, Jesus fala dele, aliás, João fala dele, né? Fala de Jesus, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Claro que não há concordância geral nisso aqui, mas certamente esse fogo é o fogo do peso. É o fogo do juízo. Olha bem. Olha só o versículo de número 9. Vinho nem bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e ensinar aos seus filhos e os filhos de Israel, etc. A maioria dos teólogos também entende que esse versículo aponta, se você vai ministrar, não beba vinho, nem bebida forte, falando aos sacerdotes. Logo, se vocês não estão ministrando, não bebam. Então, tudo bem, porque beba, mas com moderação. Mas se você vai ministrar, não beba, que dá a impressão aqui para muitos teólogos, até eu acredito nisso, que eles tinham de alguma forma levado alguma bebida forte, vinho ali, e por conta disso não estavam lúcidos. E a palavra nos informa lá em Efésios, não vos embriagueis com um vinho onde há dissolução, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Há uma forte percepção aqui de que eles pudessem realmente ter bebido, e naquele afã de ver, olha o povo jubilando, olha o povo celebrando a Deus, já, né, com álcool, num teor de álcool a mais no organismo. E quem bebeu sabe, quando você tem um teor de álcool, alguma coisa assim, você não fica na sua razão. Eles, bom, nós estamos aqui, né? Olha o povo ali, o povo vai bater palma para a gente, eles entram, apresentam, e Deus espera que eles saiam. E quando eles saem, que é o momento de ser ovacionado, aí, eles aí. Quando a pessoa faz lá dentro, Deus não fez nada. Estava no culto. Aí Deus esperou eles saírem. Quando eles saem, Deus os mata. Fogo de Deus os matou. E se você observar nos textos aqui na sequência, foi dito que os tios dele pegassem e nas suas vestes, nas suas túnicas. O fogo não queimou por fora, queimou por dentro. Foi um juízo de Deus que os queimou. Alguns interpretam de um jeito, mas foi um juízo, o fogo de juízo que os matou. Eu vi uma vez uma palestra de um judeu messiânico que saiu fogo, entrou pelas narinas, queimou por dentro. Eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que fogo de Deus os matou e não os consumiu. Matou. O mesmo fogo que acendeu, matou. E não queimou as vestes, nas suas vestes foi tirado fora. Não pelo sacerdote, que não podia sair, estavam ali na presença do Senhor. Na sequência, eu parei no versículo 12 que eu parei, né? Se você chegar no 13, está escrito assim, ó, comê-las-ei em lugar santo. Né? Questão da oferta, prepara e come. E vão comer aonde? No lugar santo, etc. Também o peito da oferta movida, etc. Quando chega no versículo 16, leia depois tudo em casa, Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Porquanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e Itamar, que eram os outros dois filhos de Moisés, de Arão, aliás, né? E disse, por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? É para vocês terem comido, que ela era de vocês. A sua parte, vocês não comeram. Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazida e o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comido no santuário, como tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés. Presta atenção. Eis que hoje
ofereceram sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Tais coisas me sucederam. E eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Olha bem, 2 outros filhos dele também quebram um preceito. Lembra que eu falei que a parte deles comerem? Eles não comeram. Moisés veio buscar para queimar, para apresentar lá e tirar a parte dele. Já queimaram, não era para ter queimado essa parte. Aí Arão fala, olha, por causa dos meus filhos tem feito o que fizeram, 2 morreram. E eu comi isso daí hoje, não ia ser aceitável diante do Senhor, eu estou com o coração partido. Isso foi aceitável, e Moisés então se calou. Deu-se por satisfeito. O que eu aprendo aqui? Mais uma lição aqui. 2 fizeram lá, talvez embriagados, com vontade de ser aplaudido, ovacionados, alguma coisa assim. E outros 2 fizeram por outros motivos. E alguém fala assim para mim, Deus conhece o coração. Claro, Deus conhece o coração. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu e o meu. Mas isso não é para nos dar pavor? Não seria motivo de nós termos pavor de saber que Deus conhece nossos corações? Isso seria para dar-nos pavor, não é não? Quantas vezes nós pecamos, inclusive no culto? Quantas das vezes no dia nós iríamos ficar de rosto vermelho, de vergonha? Eu li um livro uma vez, que o livro dizia, muitos anos atrás, na década de 80, no começo de 90, e se Deus abrisse nossa mente e ficasse um telão, como essas TV de LED que tem hoje, né? E todos vissem por um dia os nossos pensamentos. Se Deus fizesse isso, mas Ele tem esses nossos pensamentos diante dEle. Como que eu vou chegar diante de um Deus tão santo, sem o sangue do Cordeiro? Como que eu vou chegar diante de Deus? Observe, eles não comeram porque eles tinham essa dificuldade. Olha só o capítulo 16, corre comigo lá. Capítulo 16, verso 1 e 2. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os seus 2 filhos de Arão, os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Aí vai a sequência aqui, ó. Tinha que chegar com sangue. Como nós vamos chegar diante desse Deus tão santo? Deus zeloso. Olha comigo o que diz lá em Isaías 66, verso 2. Isaías, capítulo 66, versículo 2. Diz assim, a Sagrada Escritura. Porque a minha mão fez todas estas coisas. Porque a minha mão fez todas estas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Eu vou olhar para o homem abatido, eu fiz o céu, fiz a terra, fiz todas as coisas, tudo. E eu vou olhar para quem? Para o abatido, para o contrito e para aquele que teme e treme da minha palavra. Será que nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática ou apenas é uma falácia? Será que é esse livro que norteia nossas vidas ou apenas uma falácia? Porque para esse Deus vai olhar. Deus é um Deus misericordioso, mas é um fogo que consome. Acabamos de ver. Teve misericórdia de outros 2 que fizeram um erro, também fizeram fora do preceito, mas a sua intenção era outra, o seu pensamento era outro, não estavam querendo desaparecer, estavam abatidos e contritos, e Deus tem prazer naquele que se humilha diante dele. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Olha só. Deuteronômio 4:7 diz, que povo, que nação é que tem leis tão boas, justas, e um Deus tão chegado? Nós temos um Deus tão chegado, tão perto, tão junto. Que nação tem? Salmo 130. Olha só, vai lá comigo. 3 e 4. Salmo 130, verso 3 e o verso 4. Diz assim a Sagrada Escritura. 130, 3 e 4. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que o temam.
Um Deus tão chegado que nós temos que chegar diante dele sabendo, Senhor, me perdoa, tem misericórdia da minha alma. E se olhar para a nossa iniquidade, quem vai subsistir? Quem vai ficar em pé? Agora, observe. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Se você olhar para Êxodo 20, 18 a 20, vou ler. Êxodo 20. Olha só. 18 até o 20. Diz assim. (18, 20). Aqui, ó. Todo o povo presenciou os trovões, olha bem, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando, se estremeceu e ficou de longe. Lembra que eu falei que ele subiu no monte, Moisés, quando recebia a lei e tudo mais? Eles viam raios, trovões, o monte fumegava e tremia. Imagina um monte elevadíssimo estremecendo pela presença do Senhor. E o povo ficou de longe, com medo. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha que coisa mais linda na palavra aqui, ó. Ele perdoa para que o temam. 130, 3 e 4 de Salmo. E aqui ele dá temor para que não pequemos diante dele. Ele é um Deus que perdoa, ele me perdoa, eu vou temer o Senhor, porque esse é um Deus que podia ter me matado. O fogo que ia cair sobre mim, caiu sobre o sacrifício que é Jesus Cristo. Então ele me perdoa, então eu tenho temor de Deus. E ele me dá o perdão para que eu tema. Ele me ensina preceitos para que eu evite o pecado, para que eu não peque. Olha que coisa tremenda. Salmo 148 diz a palavra do Senhor, que o povo lhe é tão chegado. O seu povo é chegado de Deus. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. De todos que o invocam em verdade. Abra comigo a sua Bíblia em dois textos, Isaías 1 e 13 e Amós 5 e 23. Isaías capítulo 1, versículo 13. Olha isso. Isaías 1. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, e os sábados, e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Aqui havia os preceitos da lei, eu não citei todos aqui, evidente. As festas, as luas, os sacrifícios. E Deus estava aborrecido com o povo que fazia aquilo mecanicamente. Assim fazemos nós muitas vezes. Sou filho de crente, 10 anos na igreja, 20 anos, 30 anos. É dia de culto, é domingo de manhã, é domingo à noite. É uma coisa mecânica. Já não há mais o preceito do temor. É o dia do Senhor, domingo. Ele não vai tirar um dia para consagrar, para separar a sua vida. Trabalha a semana inteira, está cansado, eu sei. Mas aquele dia, o dia do Senhor, um Deus santo, que podia deixar aquele fogo cair em minha cabeça e me consumir. Ele já lançou sobre o Cordeiro de Deus. E quando nós olhamos para esse texto aqui, olha bem. Há um ajuntamento solene associado com a iniquidade. Olha, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, a congregar para culto. O ajuntamento solene é isso, é culto, e a iniquidade junta. Eu não posso suportar isso. A nação fazia aquilo toda de uma forma fora do padrão, do preceito, sem temor. Fazia por fazer. Será que nós vemos para o culto com esse temor e ficamos aqui debaixo desse tempo que ficamos cultuando a Deus com esse temor? Lembra lá que foi instruída Moisés, não deixe que eles bebam para ir apresentar trabalhos? Se nossa vida é culto todo dia, eu vou beber todo dia, eu vou beber. Não estou dizendo que é proibido você beber, mas eu tenho uma vida de culto. Será que eu tenho condições de fazer e de usar bebida forte, bebida alcoólica, vinho, alguma coisa, e prestar culto a Deus e não fazer aquilo que desagrada o Senhor? Fica uma pergunta no nosso coração aqui. Olha bem, Amós 5 e o verso 23 diz assim a Sagrada Escritura. 5, 23. Eu vou ler para você aqui. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias das tuas liras. No culto, que cantava, que celebrava, que tinha música, mas era tudo mecânico.
Toca bem, canta bem, sabe fazer muito bem, mas não está santo ao Senhor. Não tem o sangue do Cordeiro. Faz muito bem, sabe técnica, sabe cantar, sabe vocal, sabe tudo. O culto sabe cantar, tem voz boa, sabe, mas não tem temor, não tem o sangue do Cordeiro. E como vou me apresentar um culto a Deus sem o sangue? Olha bem, Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira. Vocês conhecem a passagem? Lê depois. Atos, capítulo 5. No capítulo 20 anterior, final do anterior, 4, os discípulos vendiam as suas herdades, vendiam, e apresentavam diante dos pés dos apóstolos. Olha aqui. Aí Ananias e Safira tinham um terreno lá, uma propriedade, e venderam, era deles, e venderam. Vamos pôr um valor aqui, venderam por 50 mil reais. Entre os dois combinaram assim, marido, vamos falar para Pedro, para João, vamos falar para ele que foi vendido só por 30, e a gente morde 20? Vamos? Aí chegou um, primeiro foi um, olha, nós vendemos o terreno venderam por 50, mas falaram que era 30, morreu o marido. Mais tarde chega a esposa e Pedro pergunta, venderam aquela propriedade por quanto mesmo? Ah, foi por 30 mil. Pum, morreu. Mentiram ao Espírito Santo. Mentiram a Deus, o Espírito Santo é Deus. Mentiram ao Espírito Santo e morreram. Mateus 5, verso 23. Quando você for dar a sua oferta e lembrar que tem um pecado, uma culpa com o irmão, deixa a oferta. Não oferta não. Vai lá, acerta com ele primeiro. Depois, tendo feito isso, vem. Aí você vai dar a sua oferta e ela vai ser recebida dentro do Senhor. Ela pode ser recebida pelo caixa da igreja, pelo cofre da igreja, pelo pastor, por qualquer um que seja. Mas diante do Senhor não vai ser. É o que diz o Senhor Jesus. E eu fico com o que ele diz. Não é certo isso? Não é sério isso? Agora, veja bem. Levíticos 10, 3 diz, mostrarei a minha santidade naqueles que chegam a mim. Olha só Êxodo 27. Aliás, Êxodo 24. E o verso 17. Êxodo 24 e o verso 17. Diz assim, eu vou 16 e 17. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. É um fogo consumidor. O mesmo que consumiu o holocausto, matou Nadab e Abiú. O mesmo Deus que matou Nadab e Abiú, matou Ananias e Safira. Jesus disse para os seus discípulos, olha, não temeis aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada mais. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse eu digo, a esse temei. Deus, ele olha para quem? Para o abatido, para o contrito e que teme e treme na sua palavra. Agora, para nós encerrarmos. Olha comigo para o livro de Hebreus. Mais 10 minutinhos eu termino. Eu acho. Hebreus 12. Verso 25. Hebreus 12. Verso 25 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu vou ler o versículo anterior. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, não a mim, mas a Deus, com reverência e santo temor, porquanto o nosso Deus é um fogo consumidor. Não brinque com fogo estranho, porque é um fogo consumidor. Olha só o que diz 1 Pedro 2.
1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Pedro, verso 4 e o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: chegando-vos, pois, para Ele, que vive, chegando-vos, pois, para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Lembra? Chegando dentro do altar, sem sangue, mas chegando a Ele, Cristo. Olha bem. Também vós mesmos, como pedras vivas, ou pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós chegamos para ofertar diante do Senhor por intermédio de Jesus. Por intermédio de Cristo, hoje nós podemos chegar diante do Senhor pelo novo e vivo caminho. Lembra que eu falei há poucos dias, e está na palavra, que o caminho para a árvore foi fechado lá no Éden, e Deus agora, em Cristo, diz a palavra do Senhor em Hebreus, que pelo novo e vivo caminho, a sua carne rasgada como véu, lá na cruz, nós temos acesso ao Pai, e por intermédio de Jesus Cristo, não tem como chegar diante desse Deus Santo, se não for por Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Deus nos perdoa em Cristo, Efésios 4:32. Cristo entregou por nós um sacrifício de cheiro agradável, Efésios 5:2. Como chegar diante de um Deus tão santo? Olha bem, Romanos 1 e o verso 18. Romanos capítulo 1, verso de número 18. Diz assim a Sagrada Escritura: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens que detêm, que seguram a verdade pela injustiça, trocam a verdade pela injustiça, do céu se manifesta, se revela a ira de Deus. Como que vamos chegar diante de Deus tão santo? O mesmo da passagem de Levíticos 10, o mesmo da passagem de Atos 5, o mesmo Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por intermédio de Jesus, nós apresentamos sacrifício. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Porque havia no templo várias portas. Porta do monturo, porta dos peixes, porta das ovelhas. A ovelha entrava, ia para o sacrifício, ela não saía mais. Aí Jesus vem e diz: eu sou a porta. Quem vier vai entrar por mim, vai sair, vai achar pastagens. Porque não vai morrer mais. Eu vou morrer no lugar de vocês. Antes, a ovelha entrava e morria em sacrifício. Agora eu morrerei no seu lugar. Porque eu sou o sacrifício vivo diante do Senhor. O sacrifício verdadeiro diante de Deus. A ira de Deus se manifesta e Cristo é tudo. É a porta, é o caminho, é a verdade, é a vida. E para nós encerrarmos, olha só. Aquele fogo que consumiu o holocausto, que não consumiu a nação, que consumiu aqueles que foram rebeldes e apresentaram um fogo estranho. Olha bem, aquele fogo esteve lá no Cordeiro de Deus, que João diz, João capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui está tudo do sacrifício, do ritualismo sacrificial. Cristo, o Cordeiro de Deus, que no meu lugar e no seu lugar, nós somos aceitos diante dele. Nosso culto é aceito pelo Pai através do Cordeiro. Nós chegamos diante do Pai em santidade pelo poder do sangue do Cordeiro, que derramou do seu Espírito sobre nós, que nos deu da sua graça infinita, que enviou seu Espírito para a regeneração dos perdidos eleitos que são salvos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, como nós vamos chegar diante desse Deus? Através da mediação de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote.